Estamos começando mais uma edição do Nenã Podcast e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para o nosso núcleo, que é as eleições nos Estados Unidos. A gente tem aqui hoje dois professores muito especiais para a gente, mas antes de mais nada eu gostaria de começar cumprimentando a minha colega de núcleo e amiga, Gabriela Lima. Obrigada, Isadora. É muito bom estar aqui com vocês. Apresentando os nossos dois convidados, a gente tem o coordenador do Nenã, que é o Roberto Ibel, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais na SPM. Também está fazendo pós-doutorado em Geografia Política, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem como área de pesquisa temas de geopolítica, geoeconomia e geografia dos negócios internacionais. Obrigado, Isadora, Gabriela, professora Tâmia. É uma grande satisfação estar aqui nesse podcast do Nenã. A gente tem também, como a gente já deu aqui um spoiler, a professora Tâmia Rebelo, doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que tem a Unesp, Unicamp e a PUC São Paulo, e possui graduação em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Também cursou intercâmbio acadêmico na University of California, em Los Angeles. A gente agradece, Tâmia, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para debater sobre esse tema com a gente. Obrigada, Isadora. Obrigada, Gabriela. É sempre um prazer estar com vocês, especialmente falando de um assunto tão atual e importante. Obrigada. Para começar falando sobre esse tema, a gente gostaria de, antes de mais nada, falar que a gente está gravando esse podcast dia 1 de novembro, então ele está sendo gravado pré-eleição, a gente não sabe quais vão ser as conjunturas pós, resultado. Então, a gente está aqui tratando sobre análises que vêm antes da etapa final, vamos dizer assim, desse processo eleitoral. Mas, para começar esse assunto, a gente gostaria de tratar um pouco sobre como está a sociedade norte-americana agora, nesse contexto. Às vezes, nós, como brasileiros, a gente tem muito uma visão externa e a gente sabe que ali no doméstico, no dia a dia, é um contexto muito diferente do que a gente vê, fora ali da amplitude interna do país. Então, a gente gostaria que vocês começassem comentando um pouco sobre como está a sociedade norte-americana nesse momento tão decisivo que é a pré-eleição. Bom, eu posso começar falando, acho que esse é um dos momentos mais notórios da história norte-americana, em que a sociedade está altamente polarizada. Acho que os números não mentem nesse sentido e vem revelando, meses após mês, que é uma sociedade que tem valores diametralmente opostos quando se diz respeito principalmente a temas muito sensíveis, que são os temas que acabam assumindo protagonismo na campanha eleitoral. E aí destaque, a gente pode falar, obviamente, da questão econômica, que sempre é um ponto muito sensível da política norte-americana, questão racial, a questão de políticas de gênero, que tem assumido um protagonismo também bem grande dentro dessa pauta eleitoral, a questão da imigração, que também é um outro tema que eu acho que a gente vai acabar abordando em outros momentos dessa nossa conversa de hoje, mas eu acredito que, comparativamente aos anos anteriores de disputa eleitoral, é uma sociedade que realmente está muito polarizada. Eu agregaria a fala da professora Tâmia. Eu vejo hoje os Estados Unidos está numa sociedade, além de polarizada, concordo plenamente, mas também fragmentada. O tecido social, o tecido político dos Estados Unidos hoje é uma colcha de retalhos, um patchwork, como a gente fala, porque você tem múltiplos interesses que vão predominar o debate eleitoral, ou seja, questões relacionadas à imigração, questões relacionadas ao aborto, à política externa, temas de política externa, como questões com a China, as questões até do próprio posicionamento dos Estados Unidos, e que acabam dividindo, fragmentando a sociedade norte-americana. Então a gente vai ter, por exemplo, eleitores democratas, que vão ter um posicionamento contrário às posições de Kamala Harris, por exemplo. Você vai ter republicanos, até recentemente, o próprio ex-governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger declarou o voto em Kamala Harris porque ele discorda dos posicionamentos de Donald Trump. Então, essa fragmentação da sociedade norte-americana, que era algo que já vinha se desenhando nos últimos anos, nas últimas duas eleições, eu acho que fica ainda mais evidente nestas eleições de 2024 e que aí colocam nas pesquisas mais recentes uma grande incógnita. Você tem aí praticamente um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump.
Tá conectando agora com a próxima pergunta. A gente tem um quadro no Nenã, no Instagram, que chama Maestro com Maestria, em que a gente chama profissionais para responder dúvidas que a gente, como estudantes de Relações Internacionais, podem ter assim, ao longo do nosso mundo acadêmico, ao longo desses semestres. Então, a gente teve um episódio que, inclusive, foi com o Roberto, que a gente perguntou se a personalidade dos políticos pode afetar no meio do jeito que eles fazem política, né? Então, conectando com isso, se vocês pudessem projetar como os candidatos vão agir e se mostrar frente à geopolítica e à política interna dos Estados Unidos, diante do comportamento de cada um dos candidatos, como vocês descreveriam isso? Eu acho, Gabriela, que acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a refletir é, né, a diferença entre o comportamento durante uma campanha eleitoral e o comportamento depois que esse candidato é eleito. E isso não é particular da sociedade norte-americana. A gente acabou de ter eleições, né, e um dia após as nossas eleições, isso ficou muito claro aqui no Brasil. Né, como que muitas vezes o discurso eleitoral de campanha, do palco, digamos assim, se afasta abruptamente daquilo que eles vão conseguir ou querer, muitas vezes, fazer uma vez assumir os seus plenos poderes, né, cada qual em seu cargo específico. E eu acho que a personalidade, principalmente aí dando destaque ao do Donald Trump, que tem se mostrado, né, e não de agora, já de outros momentos do seu envolvimento político, essa personalidade, né, agressiva, né, que faz uma persona que se coloca, né, como um agressor / corajoso, protetor da nação. Eu acho que todos esses estereótipos, essas capas, para transformar talvez a minha fala um pouco mais acessível ao público que não é das relações internacionais, acho que todas essas capas, né, que ele veste, digamos assim, para performar diante de um determinado público, elas têm, obviamente, relação com aquilo que vai ser feito se ele for eleito, e as chances, né, os números, inclusive, têm mostrado isso, as chances são altas de que ele seja, de fato, presidente eleito. Isso tem conexão com aquilo que vai ser feito em termos de política, tanto doméstica como do ponto de vista internacional. E principalmente aí falando do ambiente internacional, né, essas características que eu acabei de mencionar, do forte, do agressivo, do protetor de uma América que precisa, né, se colocar como, né, em um lugar de destaque do mundo, como a primeira potência, ou resgatar talvez esse título de hegemon que durante muito tempo fez parte da história da política externa norte-americana, isso não vai ser deixado de lado. Agora, depende o quanto que ele conseguirá fazer disso e colocar isso em prática do ponto de vista doméstico, porque aí o eleitorado norte-americano já é um eleitorado muito diferente, como o professor Weibel estava falando, né? Acho que a América, né, os Estados Unidos, a América de hoje em dia, como eles gostam de falar, né, a América é diferente daquilo que, né, acontecia há 30, 40 anos nos Estados Unidos. Os latinos, por exemplo, né, que sempre foram uma força, aí, digamos assim, do Partido Democrata, não necessariamente estão, né, unidos e coesos numa campanha em prol de Kamala Harris. Então, é uma sociedade hoje em dia que tem traços diferentes e que vai responder a isso também do ponto de vista doméstico. E o Donald Trump vai ter que responder a esse eleitorado uma vez eleito. Kamala Harris, do ponto de vista de sua personalidade, eu acho que segue a mesma linha de raciocínio, né? É sempre bom a gente reforçar, e assistam ao Maestro com Maestria, que, né, está disponível nas redes sociais, que o professor menciona muito bem que não há como, né, desconsiderarmos essa variável, ou seja, esse fator na hora de tentar entender e prever um determinado comportamento de política, seja ela interna ou internacional. E no caso da Kamala Harris, ela tem uma série de projeções que ela, uma narrativa, digamos assim, que ela construiu, principalmente para fortalecer a sua candidatura. Ela já tinha tentado traçar um caminho rumo à presidência em anos anteriores. Ela foi bombardeada, né, foi muito criticada nesse momento inicial, e ela mudou o curso da sua trajetória
e apostando muito nisso, nessa criação também dessa outra figura. Que figura é essa? Uma figura, né, que se coloca como pronta para governar uma nova América, que é, né, que para proteger os Estados Unidos, para proteger os seus cidadãos. E eu acho que aí o ponto comum, digamos assim, dessas duas figuras, desses dois personagens, é que eles estão tentando traçar uma ideia de medo, né? E caso o eleitor não queira ou não, né, seja convencido a votar em cada um desses candidatos. Então eu vejo, né, realmente muita conexão entre esses pontos e acho que agora o professor vai conseguir complementar de forma muito mais profunda do que eu. Eu concordo com a Tâmia. Hoje, nos Estados Unidos, você tem duas construções de figuras políticas, né, baseadas, evidentemente, no medo. Concordo com a professora Tâmia. Mas o medo do quê? Né? Trump representa este medo, né, do desconhecido, do estrangeiro, do imigrante, do externo, enquanto que a Kamala Harris ela traz essa dimensão do medo internamente. Ou seja, o problema, a ameaça estaria dentro dos Estados Unidos. Então fica até uma relação muito, muito clara quais são os posicionamentos de ambos. Né? E eu complemento com a fala da professora Tâmia. A Kamala Harris ela veste uma capa, como se fosse mesmo, né, de justiceira. Ela vai trazer isso em um dos debates, né, que ela sabe enfrentar criminoso, que ela já foi procuradora, né, que ela já colocou muitos criminosos na prisão e que ela não teria medo de desafiar, então, Donald Trump, que hoje responde a vários processos. E isso traz na sociedade norte-americana, principalmente para aquele eleitor mais indeciso, a ideia de que é uma candidatura forte, uma candidata que pode colocar Trump na cadeia e qualquer outra pessoa que não cumprir, né, não respeitar a norma, não respeitar a lei, por exemplo. Isso eu acho que nos Estados Unidos é muito claro hoje, né, quando você vê essa fragmentação que mencionei anteriormente, os eleitores eles vão se comportar de acordo com essa perspectiva de olha, talvez o meu vizinho, por ser, né, abre aspas, o meu vizinho é um imigrante numa situação irregular, eu vou votar no candidato para prendê-lo. Ou porque ele, abre aspas, pode tirar o meu emprego, né, que é uma narrativa muito comum. Então é um medo político, é um medo econômico, é um medo também, eu acho que está muito presente hoje, quando a gente fala de políticas sociais nos Estados Unidos, por exemplo, né, Medicare, Medicaid, por exemplo, que foi um grande avanço do governo Obama. E agora na campanha da Kamala Harris, ela traz isso também com essa narrativa do medo. Olha, se o Trump ganhar, isso vai ser retirado, você vai perder a sua seguridade social, você vai perder o seu seguro-desemprego, você vai perder o seu emprego, inclusive. Né? Então essa narrativa ela se constrói, ela está presente nas redes sociais, isso me chamou muita atenção, né? Não apenas Twitter, enfim, que já é uma rede que tem aí quase 20 anos, vamos dizer assim, mas também a gente viu isso muito, o uso das novas redes sociais, TikTok, por parte do Trump, por parte da Kamala Harris, para atingir esse público que aparentemente estava imunizado, vacinado contra esse medo, né? Que é o público eleitor mais novo, mais jovem, que pode ter aí um diferencial muito grande nas eleições agora na próxima semana. E só para finalizar também, não monopolizar aqui o microfone, eu vejo que hoje, quando essa personalidade política, e aí concordo integralmente com a professora Tâmia, ela vai se moldando antes da campanha, durante a campanha, depois da campanha e depois, principalmente, da posse, né, da inauguração do novo presidente ou da nova presidente, que aí você pode ter uma mudança. Então, o Trump a gente sabe como é que foi. Nós tivemos 4 anos de governo Trump. A Kamala Harris, apesar de ser uma candidata democrata, já ser vice-presidente, ter uma agenda mais progressista, a gente pode talvez ter surpresas na sua eventual agenda política a partir de 20 de janeiro de 2025, caso ela seja eleita. Né? Então a gente não pode pensar que tudo aquilo que foi construído, até mesmo essa capa de justiceira, enfim, possa se confirmar de fato com Kamala Harris presidente a partir do ano que vem. Só antes de ir para a próxima pergunta, eu acho interessante falar sobre isso que o professor estava falando, sobre essa questão do Trump já ter sido um presidente norte-americano, então a gente acaba criando aquela
impressão de que a gente já conhece. Mas acho que uma coisa que a gente pode associar muito com o Brasil também, que acho que foi até o Ibel que tinha comentado com a gente, é que no Brasil a gente tem basicamente a mesma situação. Atualmente a gente tem um presidente que está aí no seu 3º mandato e que, na verdade, como a gente aprendeu na matéria da Tâmia, se mostrou com variáveis diferentes, mesmo em mandatos diferentes. Então, é muito interessante criar essa perspectiva de que mesmo que seja uma mesma pessoa e, como a Gabi falou, uma mesma personalidade, não necessariamente o político vai fazer um mesmo mandato com as mesmas propostas. Mas, agora falando sobre outro assunto, falando sobre uma agenda mais específica, quando a gente fala aqui na América Latina, a gente tem uma questão, uma pauta que vem se construindo com o tempo, claro, que como acho que em todo mundo a gente sempre vai ter ali uma onda mais conservadora, mas que aqui na América Latina a gente tem muito a presença do movimento feminista, então é uma história que quando a gente olha a agenda, a gente tem ali uma construção que vem de bastante tempo. Então, se a gente fala até num quesito mais geral, a gente pode citar grandes nomes, como a Frida Kahlo, que é mundialmente conhecida e que é uma figura feminista, vamos dizer assim, associada ao movimento. A gente tem aqui no Brasil a Maria da Penha, que, enfim, por motivos bárbaros, mas que ela representa ali, a lei que foi desenvolvida a partir do caso dela, representa um grande avanço brasileiro em relação à proteção das mulheres, mas que quando a gente olha para os Estados Unidos, mesmo que estejamos em um mesmo continente, a gente vê que eles tratam essa pauta feminista de maneira diferente. E aí eu queria saber, pensando única exclusivamente, vamos dizer assim, na Câmara, eu queria saber se vocês, ela como mulher, e ainda por cima como uma mulher negra, se ela usa essa pauta feminista, essa agenda feminista dentro da política dela, tanto doméstica para falar com o eleitorado, quanto em política externa, e se ela usa, como que ela mostra isso, tanto ao longo da carreira, quanto agora na campanha política de 2024. Bom, excelente pergunta, Isadora. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a deixar muito claro que é que o movimento feminista norte-americano ele é muito antigo, né? E assim como na sociedade brasileira, ele teve muito impacto e continua tendo muito impacto em várias políticas, em várias medidas que são tomadas para se pensar na questão, né, de igualdade de gênero, né, e da inclusão de direitos e responsabilidades iguais para homens e mulheres. Afinal de contas, essa é a essência de quando a gente trata do feminismo. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra feminismo aparentemente tem se tornado uma palavra perigosa, né, para os candidatos mobilizarem durante as suas campanhas eleitorais. E eu digo isso não apenas olhando para o caso específico das eleições dos Estados Unidos, mas é um movimento global. A gente nunca pode esquecer que há um momento agora específico da história que os ataques às normas de gênero, eles que sempre existiram, que fique muito claro, eles estão ganhando muita intensidade. Estão ganhando financiamento não apenas dos partidos políticos, mas financiamentos de empresas privadas, financiamentos de organizações não governamentais e de indivíduos, indivíduos que abraçam essa agenda, abraçam essa pauta e que, obviamente, têm utilizado de seus recursos para fazer com que haja um retrocesso em algumas dessas medidas. Dito isto, esse pequeno e breve comentário, olhando e recortando o caso específico da Kamala Harris, é curioso e surpreendente o fato dela não estar usando a palavra feminista em nenhum momento da sua campanha eleitoral. Isso não é ingênuo, isso é proposital. Como eu havia mencionado, existe uma resistência muito grande, hoje em dia, nas sociedades como um todo, de se falar de algumas agendas. E aí eu nem quero ser exclusiva para falar de questões de gênero. A gente pode pensar em questões de afrodescendentes, questões de populações indígenas, o próprio clima, hoje em dia, são agendas que geram controvérsias na sociedade. Dito isso, questões de gênero aparecem, sim, na campanha dela, só que de uma forma mais diluída, digamos assim. E não carregam tanto um peso simbólico de tentar atrair os movimentos feministas, mas respondem às pautas e às demandas desse movimento. Eu acho que o tema mais saliente dessa campanha dela tem sido a questão do aborto, e a questão do aborto que coloca, como eu havia dito no início, os candidatos em posições diametralmente opostas, e esse é um desses casos. O Donald Trump, durante o seu mandato, fez todo um esforço para reverter
né, um precedente que permitia que as unidades, né, os espaços norte-americanos fizessem a realização do aborto a depender das suas legislações e dos seus procedimentos específicos. E isso, né, foi revertido durante a gestão, né, do Donald Trump. O que a Kamala Harris tem defendido é que ela vai se esforçar para tornar isso um direito federal, né, para que não dependa mais dos estados, para que isso fique acima dos estados. E para quem não sabe, a dinâmica política norte-americana é muito específica, os estados tendem a ter muito poder, é diferente do caso brasileiro, né, é toda uma configuração, uma organização política, social e econômica diferente daquilo que a gente tem no Brasil, o que torna o caso ainda mais intrigante. E bota mais peso no discurso da Kamala Harris. Então, se ela quer atrair eleitores diversos, se ela quer ampliar e mobilizar uma base eleitoral maior, o caminho que escolheram para isso foi evitar temas e assuntos controversos dentro, né, dessa narrativa. E é isso que a gente tem percebido. O movimento feminista tem se posicionado, tem atacado, sim. É muito comum, né, observarmos na mídia notícias circulando no sentido de Kamala Harris não é feminista, Kamala Harris não olha para os direitos das mulheres. Então, existe já essa voz crescendo dentro dos Estados Unidos de crítica, né, aberta ao fato de que ela não qualificou a agenda a partir do momento que ela optou por não deixar esse tema transparecer na sua fala. Impactos. Claro que teremos impactos. Sempre existe impacto com qualquer tipo de ato, com qualquer tipo de decisão. E o ato de nomear uma política é um ato muito forte, né? Já diz muito sobre o que vai ser esse governo. Ou do que não vai tratar esse governo, né? Caso ela seja eleita. Então, eu acho que sinaliza, tem muitos impactos práticos, impactos simbólicos, mas eu acho que o ponto que talvez é importante para eu finalizar a minha reflexão é aquele que a gente vem, né, trabalhando com vocês desde o início dessa conversa. Uma coisa é pensar nas propostas, na interlocução, na movimentação desses candidatos durante a sua campanha eleitoral. O que foi pensado antes, o que consegue ser executado durante as campanhas, porque eles também mudam o curso das suas ações, e aquilo que eles vão, de fato, conseguir concretizar e colocar em prática uma vez eleitos. E eu acho que todos esses temas, sabiamente vocês escolheram, nos permitem, né, concluir que há que se atentar para o processo. São 50 eleições nos Estados Unidos, né? Eu gosto sempre de trazer essa questão, porque são 50 estados, né? Então, são 50 cenários eleitorais distintos, 50 disputas que vão eleger aí o número mágico, né, dos mais de 200 delegados que são necessários para a eleição. E a Kamala Harris, ela vai trazer essa discussão, sigo totalmente também no caminho da professora Tâmia, uma linha quase muito tênue, né, entre, por exemplo, a questão do aborto, como se fosse um tema social, um tema de saúde pública, um tema, por exemplo, de segurança pública, por exemplo, né, mas que sempre ela vai deixar essa interpretação para o a posteriori, ou seja, depois que eu for eleita, depois que eu tomar posse, depois que eu for certificada presidente pelo Congresso norte-americano, que aí é um ponto até que eu quero trazer, aí eu trago de volta essa discussão para, de fato, se tornar uma legislação federal ou não. E aí o Congresso, que eu acho que é um ponto importante, até gostaria de ter falado isso na resposta anterior, e me veio agora ouvindo a professora Tâmia, que além de você ter 50 eleições, você tem também a questão do Congresso, né? Então, nós temos que olhar, sim, quem será eleito presidente ou a presidente dos Estados Unidos, mas ver qual será a composição desse Congresso a partir do ano que vem. Será um Congresso majoritariamente democrata, um Congresso... Desculpa. Asma, essa semana. Né? Emoções pré-eleições. Para quem está ouvindo aqui e não está vendo, o professor está numa crise de asma essa semana, segurando aqui para não tossir. E aí deve ter sido um democrata aqui do lado que assoprou do meu lado. Mas voltando à linha de raciocínio, eu acho que além da gente olhar qual será a composição do governo do Poder Executivo, qual será a composição do Legislativo. Porque o que significa isso? Bom, se a Kamala Harris ganhar e você ter uma maioria que tudo indica, não sei se a Tâmia concorda, né, uma maioria republicana,
bom, inviabilizou o governo dos Estados Unidos, o governo Kamala Harris, desde o seu primeiro dia, como foi praticamente o governo Obama II, por exemplo. Agora, se ganha o Trump e você tem bipartisan, você tem bipartidário, uma casa comandada pelos democratas e outra pelos republicanos, aí você consegue limitar as ações de Trump mais polêmicas, você consegue colocar o seu próprio sistema de freios e contrapesos. E aí tudo isso para dizer o seguinte, olha, a Kamala Harris, ela vai trazer uma discussão, eu acredito que sim, será um tema central a questão da federalização do aborto, né, uma legislação, só que se ela encontrar um Congresso que seja mais conservador, mesmo que tenha figuras democratas, né, seja uma maioria democrata e seja conservador, isso pode barrar a sua política para este tema e para outros temas sociais, né? E para concluir, eu acho que um outro tema também, que aí é o terceiro poder, né, falamos de executivo, legislativo, a Suprema Corte, né, que também é um papel importante. Eu estava vendo antes de vir aqui para a gravação, o próximo presidente dos Estados Unidos poderá indicar talvez até dois próximos, né, ministros da Suprema Corte. Então, imagina se você tem, né, Trump eleito, indica mais 2 ministros de um caráter mais conservador, pode ser que ganhe Kamala Harris daqui a 4 anos, um outro candidato democrata, e inviabilize sua agenda política, social pelos próximos 10, 15, 20 anos. Sim. E outra questão que a gente conversou e quis trazer também é sobre Cuba. Então, um país que historicamente teve tensões aqui no continente americano, mas também no mundo como um todo. Então, como vocês acreditam que, assim, olhando para o nosso ambiente internacional hoje, que o próximo presidente dos Estados Unidos vai lidar com o país? Então, é uma ameaça ou é uma oportunidade? Bom, a relação Estados Unidos e Cuba, né? Acho que realmente se eu soubesse a resposta para essa projeção, eu apostaria em alguma coisa. Eu acho que é uma das relações mais difíceis para a gente se pensar, né, em como ela vai se desenrolar após as eleições. E eu digo isso porque Cuba, né, para quem não conhece a história, Cuba vem, né, há muito tempo sendo, digamos assim, de forma informal, uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos têm respondendo a isso? Com sanções pesadas, duras, né, com uma tentativa aí muito clara de frear qualquer tipo de imigração de cubanos para os Estados Unidos. E isso tem deixado Cuba numa situação paupérrima, né, dificuldade econômica, baques fortíssimos na saúde, que historicamente era uma área que Cuba se destacava. E hoje Cuba, inclusive, acompanha muito atentamente a essas eleições em função, né, do peso que isso vai ter para o país para os próximos anos. Não me parece muito que Kamala mudaria a orientação que já está sendo seguida pelo Joe Biden. Eu não consigo visualizar nenhum indicativo, porque isso não foi apresentado, né, de uma calibragem, digamos assim, daquilo que tem sido feito. Então, imagino que, do ponto de vista político, quando pouco se fala do assunto, né, a ideia é que haja muito mais uma continuidade na política que esteja sendo executada no momento do que propriamente uma mudança drástica. Então, acho que pensar, né, na Kamala, eu acho que é pensar, né, numa posição que segue ali os passos do Joe Biden, no sentido de ser um pouco mais leve na questão das sanções, de dar continuidade à política, né, de imigração que concede ali uma margem de vistos a cubanos, de tentar pensar num diálogo, mas nada que seja altamente oportuno para uma mudança de virada na história cubana. Então, eu acho que qualquer tipo de expectativa de que chegou o momento de Cuba, ela é uma expectativa infundada, né? Porque isso não tem sido apresentado durante, né, esses momentos de fala e de apresentação da Kamala Harris. Trump, por outro lado, já se posicionou abertamente, né, no sentido de dizer, acho que aqui não tem muita conversa, né, digamos assim. E acho que as medidas vão ser muito mais duras, como todas as medidas que estão sendo previstas e projetadas para a região como um todo. Cuba, eu acho que é um tema interessante. Eu diria que
talvez seja uma oportunidade para o início de uma construção de uma política externa de Kamala Harris, né, que não é uma política herdando, né, a política do Biden, que foi uma política muito tímida, digamos assim, né? Você tem ali as questões da guerra na Ucrânia, que é uma provocação, de certa medida, do governo Biden, né? Tem a questão da faixa de Gaza, que os Estados Unidos é jogado, né, a tomar um posicionamento muito contra a vontade, inclusive do próprio Biden, né, de dar aquele apoio geral e restrito a Israel. Mas a América Latina o Biden ele não visita, né, vai visitar agora em novembro, até já comentando, né, vai visitar em novembro a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Você não tem uma proximidade com a América Latina, com os países do Caribe, e muito menos com Cuba. E aí vale até destacar, para quem está assistindo e ouvindo o podcast, que até 2013, aliás, Estados Unidos e Cuba não tinham relações diplomáticas. O Obama é que faz esse movimento de reabertura, né, de reabrir a embaixada, de ir até Havana se encontrar, né, com Raul Castro, então presidente de Cuba. E ali nós tínhamos uma expectativa, né, e não vou entrar aqui em aula de história agora, mas se tinha uma expectativa de que essas relações se encaminhariam talvez até para o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. E aí eu volto à questão da resposta anterior, né, que de novo eu acho que para quem está ouvindo aqui é um ponto importante para a gente acompanhar nas eleições na semana que vem, além da minha tosse e da minha asma, prestar atenção nisso também, que é a questão do legislativo, né? Hoje você tem um potencial, digamos assim, de eleição de candidatos favoráveis ao embargo a Cuba, né? Ou seja, daqui a pouco você fecha uma comissão, enfim, dentro da Câmara ou até mesmo do Senado dos Estados Unidos, que vai bloquear imaginando que a Kamala Harris seja eleita presidente, vai bloquear qualquer ação de Kamala Harris para uma flexibilização, um relaxamento dessas políticas de embargo contra a ilha de Cuba, né? Então, pode ser talvez uma oportunidade? Pode, mas a gente tem que olhar para a segunda página, né? Qual será a composição do Congresso? Como é que ela vai construir este diálogo com a sociedade norte-americana? Porque custou muito politicamente. Tudo bem, era segundo o governo Obama, né? Já estava um pouco claro que talvez ele não ia conseguir eleger um sucessor, né? Cai um pouco na conta da Hillary Clinton naquele momento, mas para um presidente que está no seu primeiro mandato, né, retomar esta relação com Cuba pode ter um custo político que acaba comprometendo até a sua própria reeleição. E aí eu acho que é um paralelo, né, que a gente pode traçar entre o Brasil e qualquer outro país, Estados Unidos, enfim, ele já vai tomar posse pensando também na sua reeleição. Claro, talvez uma proporção um pouco diferente aqui do Brasil, mas isso vai influenciar, sim, com certeza, a política externa e as ações de Kamala Harris. Então, pode ser uma oportunidade? Pode, mas vamos olhar até a segunda página para ver o restante, qual será a configuração do Congresso também a partir da semana que vem. Por fim, né, para encerrar a nossa rodada aqui de perguntas, até puxando um pouco o que o professor tinha falado sobre a América Latina no geral e para também trazer um pouco aqui da essência do núcleo Nenan, a gente queria falar um pouco sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. A gente queria saber se existe ali mudanças que podem acontecer na relação dos Estados Unidos com a América Latina como um todo e até na relação dos países latino-americanos entre si, a depender ali do candidato eleito. Eu acho que, para começar, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, para quem não é de relações internacionais, é que não dá para entender política dos países latino-americanos ou política externa brasileira sem entender o papel dos Estados Unidos. Eu acho que essa é a primeira grande premissa. Os Estados Unidos sempre fez parte da nossa história, enquanto, né, ator soberano do sistema internacional, desde o processo da nossa independência, assim como dos demais países latino-americanos. E em diferentes momentos da nossa história, essa, né, relação ela teve momentos de maior proximidade e de menor proximidade. Então, esses altos e baixos, eles são marca, digamos assim, da história da política externa brasileira e da história da América Latina de uma forma geral. Dito isso, o que esperar, portanto? Impactos, eles existirão, né, certamente, e talvez impactos mais profundos caso o Donald Trump ele assuma o poder. Primeira coisa, eu vou, né,
separar em alguns pontos que eu acho importantes. O primeiro ponto, a gente já sabe, a história já contou, como o professor Weber estava falando, né? O papel dos Estados Unidos na região como um todo e nossa relação durante o governo Donald Trump não foi das melhores. Foi uma relação conturbada, uma relação em que os Estados Unidos pressionou muito o Brasil, principalmente no contexto da guerra comercial, né, com a China. É um contexto que pouco se observava de flexibilidade por parte do governo norte-americano de tratar de assuntos que, para a pauta da política externa brasileira, eram interessantes. Então, eu acho que aqui o Donald Trump chega muito mais com uma posição de transação. Ele sempre, né, questiona o que eu posso ganhar com esta relação. Quais são os meus ganhos e os meus custos, né, de olhar e de investir mais atenção na América Latina e no Brasil mais especificamente. E a resposta que ele obteve nos anos anteriores foi, né, ganhos muito baixos. E o olhar dos Estados Unidos ficou um olhar muito mais isolacionista com o Donald Trump, né? Um olhar em que o Donald Trump criticou inclusive a OTAN, se retirou de grandes conflitos em que ele considerava que não eram interessantes para os Estados Unidos investirem, olhou mais, né, para como transformar os Estados Unidos numa potência, investiu na questão das barreiras físicas com a construção do muro, né, para impedir a entrada de imigrantes, né, nomeou países de terroristas, listou países, né, com os quais ele não gostaria de dialogar. Então, essa série de medidas, em termos de uma priorização, vamos pensar uma folha de papel que aquele candidato tenha a colocar na sua frente e vamos lá, vamos listar quais são, né, as minhas 10 prioridades para o meu governo. A América Latina não constava e o Brasil, talvez ali como um parceiro estratégico, né, do ponto de vista comercial. E como o Brasil poderia talvez ocupar ali um papel de interlocutor para ser, né, um país que, de certa forma, tampasse ali os focos de tensão regionais. E eu acho que os desafios me parecem muito maiores se o Donald Trump voltar para o Brasil, principalmente em termos comerciais, visualizando aqui um Donald Trump que vai querer intensificar o embate com os chineses. Kamala Harris, tampouco eu posso, né, ser muito otimista em relação ao que o Joe Biden, se a gente pensar que ela vai dar continuidade à política externa, né, que ele fez para a América Latina, a gente não pode também ser extremamente otimista nessa relação. Né? O Brasil, como o professor estava mencionando, apareceu agora, neste momento, com esta visita, né, no radar aí estratégico de visitas internacionais. Muito embora o presidente tenha feito poucas visitas internacionais por conta, né, da sua questão de saúde, da sua idade. A região ficou muito mais sob a batuta da Kamala Harris, né, principalmente na questão, né, da Caribenha e na questão de países chaves para a imigração. Foi ela que levantou essa bandeira e ela que fez algumas viagens internacionais. Bom, dito isso, eu acho que existem oportunidades talvez um pouco melhores se comparadas com o Donald Trump, mas em termos absolutos, no, né, balanço geral, a América Latina não me parece que vai ser prioridade, não vai entrar nessa listinha aí do candidato das 10, né, melhores opções, como gostaríamos, né, e como seria importante para a América Latina, principalmente como a gente já mencionou aqui nesse podcast, e eu sugiro que vocês, ouvintes, também procurem mais informações sobre isso, essas novas ondas, né, ondas conservadoras, né, ondas, inclusive, que o Donald Trump apoiaria, né, essas ondas conservadoras, mais da extrema-direita, diferente da Kamala Harris, que teria talvez um pouco mais de dificuldade de lidar com, né, um governo que teria mais facilidade, né, de lidar com um governo que preza valores democráticos. Eu vejo que a América Latina, ela perde um pouco, talvez, esse seu destaque, não apenas para o âmbito da política externa dos candidatos, a proposta de política externa de Trump, como a Kamala Harris, como a professora Tâmia bem colocou, mas principalmente também nessa discussão nas instituições norte-americanas, né? A América Latina, ela se apresenta hoje de duas maneiras muito claras. Primeiro, a questão migratória, né? E aí, Tâmia, eu me lembro da Kamala Harris, quando ela vai, acho que a Costa Rica, e ela diz, abre aspas, né, don't come, não venham. Né? Ela diz isso
Se vocês pensam vir para os Estados Unidos de uma maneira que coloque em risco a vida de vocês, de uma maneira irregular, usando coiotes, etc., não venham. E isso foi até cortado pela campanha do Trump, né, dizendo que ela seria anti-imigração, até dentro daquela guerra de narrativas. E eu acho que um segundo tema que vai trazer a questão latino-americana, e aí acho que é um pouquinho da questão geopolítica, né? Você vai ter posicionamentos até muito parecidos, tanto dos democratas como dos republicanos, com relação à Venezuela, né? Então acho que esse talvez seria o único tema, ainda fora dessas top 10 priorities, né? Essas 10 prioridades que a professora Tâmia trouxe, mas talvez seria a única representação de América Latina em uma agenda de política externa, seja quem for o vencedor. Por quê? Venezuela significa o quê? Você tem aí a proximidade, ou a possibilidade de uma proximidade de China, Rússia, Irã, enfim, entrarem nessa zona de influência dos Estados Unidos. Eu não gosto muito dessa expressão zona de influência, mas que entraria aí no radar, digamos assim, de Washington. Com relação, né, a essas ondas políticas, eu vejo que aí sim talvez seja um ponto de inflexão, uma eventual vitória de Donald Trump. Eu entendo que isso calibraria movimentos mais conservadores, de ultradireita, enfim, aqui na região, que já estão bem fortalecidos. Não apenas no Brasil, não apenas na Argentina, mas em toda a região. Eu acho que isso talvez daria um perfume de legitimidade, digamos assim, para estes movimentos. Já a vitória de Kamala Harris, eu tenho usado muito essa expressão nos últimos dias, a Kamala Harris, com relação mais especificamente ao Brasil, eu vejo uma nebulosa, uma nuvem, né? Eu não consigo pensar qual será de fato esse relacionamento, porque a gente não pode pensar, porque Kamala Harris é democrata, o governo Lula no Brasil é um governo mais progressista, a gente vai ter uma sinergia total, uma aproximação total. Muito pelo contrário, que é algo até que a gente vinha discutindo em algumas reuniões do Nenan, né? Que você vai ter perspectivas divergentes, pontos de vista divergentes, não apenas com relação à migração, mas com relação a questões a mudanças climáticas, a direitos humanos, a própria questão da Venezuela, muito embora o Brasil aí nos últimos dias tenha tomado uma posição talvez um pouco diferente do seu acumulado histórico, né? Mas o Brasil ainda, para mim, se a América Latina já não consigo enxergar muito bem, o Brasil, mais especificamente, é uma nebulosa nessa política externa de Kamala Harris. Será interessante, caso ela seja eleita, se ela virá ou não a reunião do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Aí nós já podemos ter, né, Tâmia e Isadora e Gabriela, a gente talvez possa ter uma perspectiva de que talvez tenha uma proximidade entre ambos ou não. Agora, é claro, se Biden vai querer trazer Kamala Harris para o Rio de Janeiro, caso seja eleito, também é outra questão, né? Tem questões de segurança, enfim, da própria logística, mas eu acho que seria uma boa sinalização. E só para concluir também, não quero dominar aqui todo o tempo, uma questão que não aconteceu, um evento que não aconteceu durante o governo Biden, a gente sentiu muito aqui nas Américas, é a Cúpula das Américas, né? Tudo bem, nós tivemos a pandemia, teve todo o período pós-pandêmico, mas era um evento da qual você tinha a presença de chefes de Estado e de governos de toda a região, da qual saíram aí muitos memes, muitas imagens clássicas do Hugo Chávez batendo boca, depois o Nicolás Maduro, né? Mas você não tem mais a Cúpula das Américas. Então isso demonstra também essa não priorização, essa não prioridade da América Latina hoje para os Estados Unidos, né, para os seus tomadores de decisão, né, como seja presidente ou até mesmo dentro do Congresso dos Estados Unidos. Bom, acho que a gente conseguiria ficar aqui falando por horas, mas como a gente não tem muito tempo, acho que nessa 1 hora a gente conseguiu aprender muito. Eu, particularmente, aprendi muito, consegui ver as eleições por perspectivas diferentes, e eu tenho certeza que quem está ouvindo também. Mas gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o tempo dos professores de passar esse conhecimento, e a Isadora também.
também, né, assim, na continuidade da fala da Gabi, gostaria de agradecer. A gente sabe que justamente nessa época, justamente por vocês serem referências no assunto, a gente sabe que o tempo acaba sendo apertado para falar sobre isso, então a gente agradece aqui em nome do Nenan e, enfim, estamos aí ansiosos para saber o resultado dessa disputa que, como vocês mesmos disseram, está sendo bem calorosa, vamos dizer assim. Obrigado, Isadora, obrigado, Gabriela. Tâmia, professora, pelo tempo também, que eu sei que é super escasso. Eu acho que o Nenan tem, sem medo de dizer isso hoje, né, tem as discussões mais, digamos assim, importantes para a gente pensar a América Latina, né? Não apenas questões políticas e econômicas, mas eu acho que esse momento aqui, esse espaço de ser um espaço cultural também, né, de pensar de uma maneira leve, é interessante para todo mundo, até para quem não faz relações internacionais, entender um pouco essa conjuntura. Peço desculpas de novo pela minha asma aqui, mas não poderia perder esse episódio, né? E essa participação. E, de novo, também, né, com grandes expectativas para a próxima semana. De fato, o que for acontecer, e aí realmente muito sério, o resultado que nós tivermos na semana que vem vai definir, em certa medida, também os rumos da política, da economia aqui na América Latina. Muito obrigado. Obrigada a todos, uma satisfação, acho que aprendi muito também, acho que é um momento também importante para a gente trocar ideias, refletir sobre esses assuntos. Agradeço apenas o convite novamente, muito feliz e conta comigo para próximas edições. Obrigada. E antes da gente finalizar de fato, eu só queria falar para quem está assistindo, para vocês continuarem acompanhando o Núcleo nas redes sociais, @nenan_spm, e agradecer aos ouvintes que estão aqui ao vivo, que são os outros membros do Núcleo, por terem disponibilizado também um tempinho da sexta para conversar sobre as eleições nos Estados Unidos.